Olá, pessoal. Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura nesses tempos de outono e poder contar com a sua companhia. Permita que a nova estação acalente as suas emoções positivas, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. Nesta edição, vamos compartilhar com vocês um conjunto de informações e trocas de experiências sobre leituras, academias de letras, ações de incentivo à leitura e muito mais. Afinal, como sabemos, esse contato com os livros promove um pacotão de benefícios. Porque você, quando lê, a leitura é o mais completo de todos os exercícios intelectuais. Você, enquanto está lendo, você está vendo a imagem, você está criando uma imagem, você está ouvindo um som, você está ouvindo a voz do narrador. Ele estimula diversas áreas do cérebro. E a leitura, através da literatura, você tem acesso a um mundo inacessível de outra forma. Você lê um livro que se passa em Paris em 1800 e você vai entender como era Paris nessa época, como se você tivesse feito uma viagem. Você lê um livro que se passa na Rússia do século XVIII e você vê quais eram os costumes, como os russos se organizavam em sociedade. Então, além de adquirir uma cultura geral, você tem uma experiência de vida inacessível de outra forma. Eu acho que as pessoas que não leem são pessoas que vão ter um universo muito mais limitado. Aqueles que leem, e leem diversos tipos de autores, são pessoas que adquirem uma cultura que as torna muito mais interessantes, muito mais preparadas para encarar os desafios da vida. É essencial o hábito de ler, que para alguns pode parecer até meio clichê o que eu estou falando, mas você ler vai te abrir outros horizontes. Eu acredito que não só em questão de contextualizar melhor, mas em questão de você saber o que você está escrevendo, o que você está passando para os outros e você poder articular, entendeu? O que você está falando. Porque não adianta você ir e falar e não ter como provar. E os livros, eles te mostram outro mundo. E para dar vazão a esse universo de possibilidades, para a entrevista desta semana, nosso convidado é Luciano Máximo. Luciano é professor, músico e escritor e agora tem a honrosa missão de fazer parte da Academia Espírito Santense de Letras, instituição de muita importância que acaba de completar 100 anos de vida, de valorização da literatura que é produzida no Espírito Santo. Para mim é uma honra porque, como eu falei, ali estão os escritores que eu acompanho o trabalho, que eu sou fã, que eu admiro, eu descobri com o tempo que aqui no Espírito Santo é produzido literatura de muita qualidade, a gente não precisa ficar só buscando lá de fora, do eixo Rio-São Paulo, ou de fora do Brasil. Aqui no Espírito Santo tem muita coisa boa e é uma honra saber que mesmo que no Norte correspondente, agora eu faço parte dessa academia que tem feito um trabalho bacana e eu vou ter a oportunidade agora de estar contribuindo com esse trabalho aí na minha região, aqui na minha cidade. Academias de letras são instituições culturais sem fins lucrativos. O que isso significa? São instituições que não visam lucro, mas têm um outro fim, no caso das academias de letras, de promoção da literatura. As academias de letras têm um papel muito importante no fomento, portanto, à cultura do livro. Seja, por exemplo, em ações como concursos, como reedição de livros antigos que já estão fora de catálogo e até a ação dos seus próprios acadêmicos. Em geral, as academias de letras contam com 40 membros, que são chamados de imortais. Não que eles não morram, mas são imortais porque a obra é imortalizada. As academias de letras, portanto, têm um papel muito relevante na nossa cultura e eu destaco a da Academia Espírito Santense, que fez 100 anos.
o que é uma data emblemática, um marco, sobretudo se pensar numa instituição cultural no nosso país e no nosso estado, o que prova a importância das academias de letras no contexto da promoção da literatura. E seguindo juntos na valorização e reconhecimento dessa honraria de Luciano Máximo, que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Olha, pessoal, eu quero estender a vocês, a cada edição do nosso programa, o convite para esse prazeroso contato com os livros. Então vamos seguir juntos na nossa dica de leitura desta edição. Primeiro, tenha sempre o livro com você. Transforme o livro num companheiro de viagem. Todo lugar que você tiver, você tendo um tempinho, aproveita para ler. Segundo, tenha muito cuidado com o livro. Né? Evite riscar, evite rasurar, dobrar a página. Quer dizer, transforme o livro num companheiro mesmo. É como se fosse alguém que você amasse. Porque é essa paixão, é esse prazer que nós precisamos ter pelo livro. Terceiro, estabeleça uma quantidade de leitura a cada dia. Leia todos os dias, de segunda a domingo. Se você não tiver muito tempo, leia 10 páginas por livro. Se você tiver por dia. Se você tiver um tempinho mais, leia 20 páginas, leia 30 páginas. Você vai perceber que a leitura vai ser incorporada ao seu dia a dia. Eu sempre digo, é uma forma de brincar com essa questão. É como se fosse comer, beber e dormir. O livro precisa ser colocado na nossa vida como qualquer outra coisa importante que nós colocamos. E aí, para fechar, o livro precisa ser colocado no dia a dia das pessoas como se fosse um bem de consumo, que ela consome todos os dias. É claro que o conteúdo que está dentro do livro vai te trazer muitos benefícios que você, não tendo acesso à leitura, você ainda não percebe. Só caminhando junto com esse companheiro de trajetória, esse companheiro de viagem, que você vai verificar o imenso prazer que é a leitura de uma boa história. E na nossa coluna Apaixonados pela Leitura, vamos compartilhar um projeto que visa despertar o amor pela leitura, Literatura na Veia. Você já se perguntou qual o destino de tantos livros em bibliotecas e também nas casas? Foi a partir deste questionamento que o importante projeto chamado Associação Livros para a Vida encontrou uma maneira de aumentar a circulação de livros e incentivar e também democratizar o acesso à leitura. O nosso projeto, ele tem como objetivo implementar projetos e programas na área educacional e com a missão de despertar e redespertar o amor pela leitura. E com o lema Pegue, Leia e Repasse, que a associação está aqui nessa calçada bem movimentada na Praia do Canto, justamente para chamar a atenção de quem passa. Leila, que trabalha próximo ao local, até adquiriu um livro. Muito legal, sim, né? Eu até passei para ir para a rua, vi, voltei de novo, olhei, parei aqui e resolvi parar para pegar um, né? Para experimentar o projeto, né? Muito boa a iniciativa. A ideia é incentivar a leitura na capital capixaba. A proposta é que a pessoa escolha um livro e, ao terminar essa leitura, repasse a obra. Eles levam para casa, eles leem para a família, para o irmão, compartilha com o colega, eles podem trocar, eles podem emprestar. Então é um projeto diferenciado. O Brasil perdeu nos últimos 4 anos mais de 4,6 milhões de leitores, segundo dados da pesquisa Retratos à Leitura do Brasil. De 2015 para 2019, a porcentagem de leitores caiu de 56% para 52%.
E o que chama a atenção é que a maior queda foi observada entre as pessoas com ensino superior. A pesquisa aponta ainda que o brasileiro lê em média 5 livros por ano, sendo aproximadamente 2,4 livros lidos apenas em parte e 2,5 inteiros. E não para por aí. Mais uma realidade mapeada na pesquisa O Brasil que Lê mostra que, ao mensurar as dificuldades enfrentadas pela ação de fomento à leitura, mais de 76% delas responderam que um dos maiores entraves para a continuação das atividades é a falta de recursos financeiros. É com esses dados preocupantes que a associação está buscando melhorar o Brasil por meio da educação. A associação tem outros projetos e já entregou livros novos para diversos alunos em várias escolas públicas do estado. A ação escolar é chamada Mais Livros, Mais Vida, voltada para escolas e alunos com doação de livros para as bibliotecas escolares. A gente percebe depoimentos que eles falam, é a primeira vez que eu ganho um livro de presente. Eu nunca tinha ganhado um livro. E eles contam a história pra gente na roda de conversa, contra que trocaram, que compartilharam. E isso é uma riqueza, porque nós não repetimos obras. Numa sala de 30 alunos, são 60 obras com títulos diferenciados. É porque a estratégia de quê? De aumentar esse leque da leitura. É seguindo juntos e colocando óculos na esperança com essas iniciativas que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com Luciano Máximo. Nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura, eu tenho a satisfação de receber mais uma vez aqui, com muito prazer, Luciano Máximo. Luciano é professor, escritor e músico e já está construindo uma trajetória aqui, né, sendo reconhecido como uma nova geração, membro da nova geração de escritores aqui no Espírito Santo. Luciano tem 4 livros publicados, já com o 5º livro, né, que já está pronto. A previsão dele é de que esse livro seja publicado agora até meados de 2022. E teve um livro dele que foi premiado através de uma editora de Cuiabá, no Mato Grosso. Luciano, seja bem-vindo ao programa Sim para a Literatura. Obrigado, Pereira. É sempre bom voltar a participar desse programa. Fala da experiência da premiação, Luciano, para depois a gente falar da sua experiência de novo membro da Academia Espírito Santense de Letras. Por gentileza. Na internet eu descobri um concurso que estava acontecendo dessa editora, né? De originais de romances de terror. Eu resolvi participar, né? É bom participar, a gente sabe que é difícil ganhar, mas é por aí que às vezes nós, escritores independentes, conseguimos essa oportunidade, né? Então eu entrei no concurso, mandei meus originais e logo após veio a pandemia, eu até esqueci que eu tinha entrado para esse concurso. Você cadastrou em 2019, foi então? Foi por aí, acho que foi em 2019, é. Ou comecinho de 2020, uma coisa assim. Então aí, poucos dias atrás eu fiquei sabendo aí que entraram em contato comigo que eu tirei em primeiro lugar no concurso da editora Humanos, lá de Cuiabá. Entre 200 obras eu fiquei em primeiro lugar. Qual é o livro? É o Zumbis em Linhares. Zumbis em Linhares, o seu primeiro livro publicado. Sim, que agora, inclusive, eles já sugeriram, vão trocar o nome, mas não tem problema, né? A história vai continuar a mesma, só vão mudar o nome. E eles vão ficar responsáveis agora pela edição e divulgação e comercialização do livro. Sim. Que bom. Parabéns, Luciano. Obrigado. Luciano, como você é um escritor que ainda não tem um contrato com a editora, né? E normalmente o contrato com a editora acaba estabelecendo um prazo, né? O critério para o escritor escrever é da editora, né? Como é que você organiza a sua cabeça? Você acorda todo dia, de manhã já conectado com isso? Antes de dormir, você fala, cara, hoje eu não escrevi nada, eu tenho que escrever alguma coisa. Como é que você se autodisciplina para isso?
É porque essa coisa se tornou, acho que eu posso dizer que tipo um vício que eu preciso estar com um projeto em mente, né? Mesmo que esse livro eu não tenha um prazo, eu não sei quando que ele vai ficar pronto, mas eu preciso, eu gosto sempre de estar com ele na minha mente no cotidiano, porque se tornou uma coisa que quando eu termino uma obra, eu não, aqueles dias ali eu falo, eu vou agora ficar um tempo sem escrever nada para dar uma relaxada na cabeça, mas não, já começo logo a inventar uma outra coisa, eu não posso ficar sem escrever, já é tipo um vício mesmo, um vício benéfico, né? Então eu tô sempre com a cabeça meio que ligada no romance que eu estou escrevendo, para quando surge a oportunidade, às vezes até uma aula vaga na escola, que eu preciso ficar na escola por questão de esperar dar horário, eu abro ali o computador. Aquele horário do planejamento que a gente fala, né? Sim, também. Então, é constante, né? Eu acho que a escrita, para quem é escritor mesmo, acho que isso aí é uma coisa do dia a dia. Você até então, né, Luciano, publicou 4 livros escrevendo sozinho. Antes da gente falar da experiência de ser acadêmico agora, né, da Academia Espírito Santo de Letras, rapidamente, como é que foi a experiência de escrever um livro em parceria com uma escritora? É uma coisa que eu acho que deve ser bem difícil achar uma parceria que dê certo, porque o livro é uma coisa bem que a gente está acostumado a trabalhar de forma bem solitária, né? Até porque as divergências de pensamento, de opiniões ali, eu imagino que deva ser difícil achar um tipo de parceiro assim. Só que eu tive a sorte de encontrar, na verdade, 2 parceiras, porque tem a Felícia, com a qual eu acabei de escrever um livro de contos, né? Eu acho que eu já posso até adiantar o nome, chama-se As 7 Vidas, que são 7 contos com 7 protagonistas, né? Todas mulheres, meio um terror mais leve, assim, meio sombrio, meio sobrenatural, mas nada muito... Não tem igual os Zumbis em Linhares, que tem mais sangue, essas coisas. Né? É menos sanguinolento. Isso, né? Mas é um terror assim, um pouco psicológico e um pouco sobrenatural também. E a gente já terminou e a gente pretende lançar ele até o meado do ano, né? Que é As 7 Vidas. E eu já estou também num outro projeto que a gente já está até já bem adiantado, de um romance com a Geisa Galvão, minha esposa. Parceria familiar. E escrever com ela também está sendo muito bom, que ela é muito criativa e ela acrescenta muito também as ideias que você tem. Eu acho que vai ficar também um trabalho bem bacana, mas isso aí já é mais, talvez, para o final do ano ou ano que vem. Ótimo. Né? Ô Luciano, como surgiu o convite, né? Como é que foi o processo de acesso de entrada à Academia Espírito Santo de Letras como membro correspondente, né? Sim. Que você representa aqui, é um dos representantes da região norte. Fala para nosso telespectador, como é que isso aconteceu? Você sabe que ali é uma instituição assim bem restrita, né? A gente tem muitos escritores, mais do que a gente imagina pelo estado, mas ali termina sendo aquelas 40 cadeiras ali bem selecionadas. Dos chamados escritores titulares, né? Sim, são os titulares, 40 pessoas. Né? São escritores notáveis aí do nosso estado. E eu, sem querer ter muita pretensão, eu sei que tem muitos escritores aí mais experientes, com trabalhos mais sólidos do que o meu também. Mas eu resolvi colocar meu nome ali para entrar na academia. Para análise, né? E avaliação. Porque ali também é um lugar onde eu fiz muita amizade. Então a gente também às vezes é incentivado pelos amigos, né? E eu coloquei ali meu nome sem muito a pretensão de que eu ia conseguir ocupar a cadeira. Mas tudo bem, né? Aí quando houve a eleição eu tive uma surpresa agradável, que a presidente da academia, a professora Esté Abreu, isso. Ela me ligou e ela falou: Luciano, quem ganhou aqui, quem vai ocupar a cadeira aqui da Academia Espírito Santense é o escritor Grijó, né? Francisco Grijó. Exatamente. Mas nós entramos num consenso que a gente resolveu colocar um representante da academia
correspondente para representar a região norte. Você aceita essa vaga, essa posição aqui na nossa academia, né? Eu fiquei feliz, fiquei honrado, e claro que eu aceitei, porque eu gosto muito da academia. Tem muitos escritores que meio que torcem o nariz para a academia, né? Diz que lá é o lugar para o pessoal vai lá tomar só o chazinho, não faz muita coisa. Mas eu observo que a academia tem capacidade e condição de fazer muito pela literatura, pela cultura. Eu acompanho os trabalhos, então, e ali é formado por pessoas a quais eu admiro também. Né? Tem muitos ali que eu sou fã, eu acompanho o trabalho. Então, para mim é uma honra mesmo que, como correspondente, fazer parte daquela instituição, entendeu? Qual é o efetivo papel do membro correspondente? Bom, que conexão que o membro correspondente, que é o seu caso agora, vai fazer entre a região norte e a academia, Luciano? Eu recebo constantemente os e-mails da professora Esther, né, a presidente, e eu vejo que eles têm colocado em prática muitos trabalhos, são antologias, são eventos, tudo que, né, bate de frente com aquela ideia de que eles não fazem nada, estão só ali, né, como mortais, mas não, eles trabalham muito, fazem muita... Como imortais, né? Imortais. Isso, imortais. Então eles estão ali fazendo muito trabalhos em prol da cultura, e eu, como correspondente, eu ajudo na divulgação, né? Porque aqui, às vezes aqui para o norte, especialmente, eu vejo que essa parte, às vezes, precisa de fomento, precisa de incentivo. Então eu estou sempre aí levando comigo aí o nome da academia e as suas ações, para que a cultura e essas ações cheguem até aqui na nossa região também. Então eu vou estar fazendo o máximo para que isso aconteça, porque através da academia, muitas vezes uma pessoa que nunca publicou o livro, pelas ações da academia, de repente realiza isso, participa de uma antologia, entendeu? Tem gente que não sabe que pode participar das antologias junto com outros escritores, os escritores aí melhores do estado, né? Na verdade, né, Luciano, toda instituição, eu acho que a academia, ela tem uma importância porque ela representa, um núcleo da sociedade organizada, né? Que representa os escritores. Todas as academias, sem exceção, umas a gente percebe que são mais atuantes, outras são menos atuantes. Mas a percepção que eu tenho é que qualquer instituição, não só a Academia de Letras, que representa um determinado grupo, um determinado projeto, ela precisa aproximar mais da realidade, do dia a dia das pessoas, né? Nós temos, por exemplo, a Academia Brasileira de Letras, que é uma das instituições mais respeitadas do país, mais renomadas, e ao mesmo tempo que a Academia Brasileira de Letras, a gente sabe que eles fazem vários projetos, mesmo assim nós continuamos no Brasil com baixo percentual de leitores. Então, assim, quando a academia faz esse trabalho que está fazendo, de colocar essa conexão com as regiões do estado, ela está dando um passo importante de aproximar a ideia do livro das pessoas, né? E aí eu acho que entra o seu papel, não é isso? Sim, esse é o meu papel. Eu vou estar fazendo o máximo que eu puder nesse sentido. E eu também digo que no dia que Linhares também tiver a sua academia, eu tenho certeza que a Academia Espírito Santense vai apoiar a gente quando chegar essa hora, até os escritores aqui de Linhares, que tem muitos aí no anonimato, que a gente nem sabe que existe, vai ter oportunidade, vai começar a aparecer e mostrar o seu trabalho também. Eu acho que é esse o papel também. Quando a sociedade se organiza, isso historicamente é comprovado. As pessoas se interessam mais em participar, se sentem mais seguras. Luciano, muito obrigado mais uma vez pela participação do nosso programa Simpara Literatura. Você sabe que é uma satisfação ter você aqui. Para mim também é muito bom participar e sempre que precisar, estou às ordens. Bom, pensar a importância das academias de letras, né? Não é apenas pelo quesito e pelo critério e pela possibilidade de imortalizar um escritor, um autor, alguém que ama o ato de escrever, mas por seu ponto de encontro desse escritor com outros escritores, né? Olha que interessante isso, é um ponto de contato onde os escritores conhecem, além de conhecer e de ser praticante escritor de sua própria obra, ele tem a possibilidade de compartilhar e de
e de escutar um pouco e de aprender um pouco com os outros colegas que também escrevem outras formas, outros gêneros, né? Que tem outras expressões literárias. E as academias também são um local onde se fomenta a cultura do hábito de ler e da literatura. É um momento em que o literário passa a ter valor, né? Isso é muito importante, porque o literário passa a ser algo glamouroso, passa a ter o respeito e o reconhecimento social, né? Quando o escritor é reconhecido, quando ele é honrado pela terra, pela pátria, recebe uma medalha, né? Recebe uma condecoração. Isso é extremamente importante. É a valorização daquilo que é escrito e que vai estar na nossa história daqui mais um tempo. É com o espírito brilhando e degustando leituras que finalizamos esta edição do nosso programa Sim para a Literatura. É isso aí, pessoal. Bem legal a participação de vocês no prestígio que nos proporcionam com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Aproveita e faça a sua inscrição no nosso canal. Vamos compartilhar experiências de leitura. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.